Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, hoje vamos concluir a série de reflexões sobre o arrependimento. E nessa conclusão eu gostaria que ficasse claro, à luz da palavra de Deus, que aquele que não se arrepende, que se recusa a arrepender, apesar de todas as admoestações, de todo o empenho de Deus através de pessoas, de amigos, através de irmãos, através do pastor, através de quem quer que seja, a pessoa recusa a se arrepender. O final desta pessoa é sempre muito triste. E há várias desculpas para que alguns não se arrependam. Ele não se considera pecador, ou pelo menos não se considera tão pecador como alguns pecadores que ele conhece. E fica citando pessoas, citando pecados dos outros, dizendo que os outros sim precisam se arrepender. Ele não, ele é bom. Ele não fez tantas maldades. Por isso que a mão de Deus nunca vai pesar sobre ele. Fica vendo uma mão de Deus pesando sobre os outros. Preste atenção no texto que vamos ler. Preste atenção. Vamos acompanhar e depois você leia quantas vezes quiser na sua Bíblia. Esse texto está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, os versículos de 1 a 5. Lucas 13, versos de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando acontece uma tragédia, há sempre muita gente comentando: foi a mão de Deus que pesou sobre eles, sobre aquele grupo, morreu tão tragicamente. Eles tinham cometido pecados graves, com certeza. Há muita gente pensando assim, há muita gente agindo assim, e usando isto como desculpa para não se arrepender. Olha a palavra de Jesus, citando dois exemplos muito fortes. Os galileus, cujo sangue foram misturados com sacrifícios por Pilatos, e aqueles que morreram por causa da torre de Siloé, que desabou lá em Jerusalém. E muita gente dizendo que é por causa dos pecados deles. Jesus disse: eles não eram mais pecadores do que os outros, do que vocês. Todos somos pecadores, todos. E não há motivo para desculpas. Olha o que Jesus repete. Não eram mais pecadores do que os outros. Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Aquele que não se arrepende vai perecer, vai ser condenado. E quando ele fala sobre a torre de Siloé, que desabou sobre aqueles 18 que morreram, ele repete. Vocês pensam que eles morreram, que a torre os matou porque eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? E a resposta é: não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não faça isso. Por amor de Jesus, por amor da sua vida, pela sua salvação. Não invente desculpa. Não se compare com ninguém mais. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ninguém deve querer ser condenado. Ninguém deve querer perecer. Por isso, todos nós vamos nos arrepender dos nossos pecados para recebermos o perdão e a salvação de Deus. Amém?